Vamos lá. Sobre a ideia do dízimo. A graça de Deus alcança o não dizimista. A graça de Deus, ela alcança qualquer pecador. A graça de Deus, ela não é limitada, ela é ilimitada. A graça de Deus, ela vem a todos os homens. Ponto. Se a salvação fosse por dízimo, a salvação então não seria graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então dizer que para ser salvo eu tenho que dar o dízimo, essa salvação seria por mérito. Mas existe também uma ideia de que todo o salvo, ele tem o coração voluntário a ofertar. E no Novo Testamento nós não encontramos a palavra dízimo, ainda que alguns vão dizer que em Mateus 23, o contexto ali ainda é judaico. O Novo Testamento ele começa no brado, está consumado. Ali começa o Novo Testamento. Quando morre o testador, isso está em Hebreus. E eu percebo que não há a palavra dízimo nas páginas do Novo Testamento. Após Pentecostes, por exemplo, na inauguração da igreja. Mas quando nós olhamos para o texto de Coríntios capítulo 8, vai dizer que cada um, Paulo diz isso, ele ofertava ou contribuía segundo a sua renda. Parece que tinha ali um valor estipulado. O modelo de 10% do Antigo Testamento, ele é bom. E eu lembro que um aluno em sala de aula, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim, olha, eu não quero dar o dízimo porque o dízimo é da Antiga Aliança. E como eu sou bíblico, eu sou da Nova Aliança, do Novo Testamento, eu quero seguir o que está no Novo Testamento. Eu disse, pois bem, então você não precisa dar os 10%. Mas aqui nas páginas do Novo Testamento, bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eles davam tudo o que tinham. Então percebe que a justiça nossa, ela sobressai a dos fariseus. Então o modelo do Antigo Testamento era 10%. E no Novo Testamento eles davam quase tudo que tinham. E se sobressaía sobre os 10%. Então eu percebo que não houve necessidade de trabalhar a ideia de 10%, porque a igreja dava muito mais do que isso. Hoje a igreja adotando 10% para a igreja, conta de água, de luz, aluguel, eu acho isso muito bom. O que eu não admito é dizer para a pessoa que ela precisa dar o dízimo para ser salva, quando a salvação é pela graça mediante a fé. Mas todo o salvo, ele tem prazer em ofertar. E quando eu digo prazer em ofertar, cada um contribua segundo Deus propôs o seu coração, com alegria. E na verdade, aquele que é salvo pela graça, o coração dele é voluntário e não avarento. E ele vai dar muito mais do que 10%. Acredito que quando a igreja adota o modelo de 10%, é um bom modelo. É um modelo bíblico do Antigo Testamento. E eu acredito que é o mínimo que o coração de um salvo pode querer ofertar e contribuir para a congregação a qual ele congrega. Mas que as pessoas façam isso com alegria, com amor e com o coração voluntário. Porque você dar o dízimo com medo de alguns demônios que vão invadir a sua casa, e aí nomearam demônios, migrador, cortador, e se você não der o dízimo, os seus filhos vão ficar doentes, e aí o dinheiro que era do dízimo, agora você vai ter que gastar com remédio. Essa ameaça para que a pessoa dê o dízimo, eu acho muito mais prejudicial do que não der o dízimo. Então, o coração seja voluntário, mas eu percebo nas páginas do Novo Testamento que era muito mais do que 10%, porque o salvo, alcançado pela graça, ele contribui muito mais do que aquilo que foi estipulado pelas páginas do período veterotestamentário.